eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Que bom poder novamente estar aqui com vocês, ministrando uma palavra abençoadora, motivadora, salvadora nas nossas vidas. Fico muito feliz, me sinto privilegiado por poder adentrar em suas residências com esse programa cujo título, cujo nome é O Poder de Deus, programa mantido pela Igreja Metodista aqui em Penápolis. Temos aí esse privilégio, que eu me sinto privilegiado por poder conversar com vocês através da palavra e desse programa, do canal 23 Star News. Por isso ficamos felizes e que bom estarmos juntos novamente. Que Deus nos abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos falando ainda sobre um assunto muito amplo, um assunto cujo título é o sofrimento. Sofrimento é um assunto amplo, é um assunto vasto, de tal forma que, se formos trabalhar nele usando a literatura que é disponível nessa sociedade, no mundo, nós não esgotaríamos o assunto, não daríamos conta de esgotarmos esse assunto. Por isso nós dividimos em temas. Dividimos ele em alguns temas. Se vocês estão lembrados, no nosso último programa nós trabalhamos o tema Pare de Sofrer, né? Foi um tema interessante, eu penso que foi produtivo naqueles que puderam ouvir. E vamos continuar então através de um outro tema no mesmo assunto, que é como vencer o sofrimento. Então esse tema ele é instigante, é um tema maravilhoso, é um tema que provocou em mim assim uma situação de grande bem-estar. Eu acredito que ele vai ser útil para todos e todas que estão nos assistindo nesse momento. Como vencer o sofrimento é um tema que eu digo, que eu posso dizer e chamá-lo de um tema paradoxal. É paradoxal por quê? Porque ao mesmo tempo que você fala que é possível vencer o sofrimento, nós também afirmamos que vivemos no mundo de sofrimento e de dores. No mundo de sofrimento e de dores. Para que eu consiga ilustrar a complexidade desse tema, eu vou usar uma ilustração muito simples, né? Bem simplória, mas preste atenção. Um autor de um livro, né? Que escreveu um livro, vamos imaginar o autor de um livro secular, né? Cujo título seria Como Vencer, ou então Como Ganhar na Loteria, ou Como Ficar Rico através da Loteria. É um livro, né, que a pessoa escreveu com o intuito de ajudar, né, alguns a ficarem ricos, né, da noite para o dia, do dia para a noite, enfim, de uma forma instantânea. Ora, a reação que nós poderíamos ter a esse livro seria a seguinte: se a pessoa conhece as técnicas para se ganhar na loteria, por que ele não usa em benefício próprio? Por que ele não fica rico e pare de vender os seus livros, né? Porque ele tem o seu sustento através da venda do material. Ora, então ele não conseguiu aplicar na sua própria vida, na sua própria experiência, as pistas que ele identifica no seu material. Interessante isso, né? E muitas pessoas devem comprar esse tipo de material, esse tipo de livro, né? Interessante. Como ganhar loteria, como ficar rico. E a pessoa acaba muitas vezes não experimentando essa riqueza na sua própria experiência diária, sua própria caminhada. Talvez o tema Como Vencer o Sofrimento seja um pouco parecido, porque, ora, o pastor Jonas, ele então não sofre. Então ele é uma pessoa que está imune às dores desse mundo. Se ele tem esse tema, então ele deve ser uma pessoa totalmente imune ao sofrimento. Não, pelo contrário. Nós temos várias situações
que nessa sociedade, nesse mundo, que roubam a nossa alegria. Há várias situações que, adversas, nós estamos sujeitos às dores, estamos sujeitos às tormentas da nossa jornada diária. E isso muitas vezes tem o poder, tem a condição de nos entristecer. Por isso eu chamo de um tema paradoxal. Afirmamos que podemos vencer o sofrimento, mas ao mesmo tempo eu digo que sofremos por estar em um mundo, infelizmente, caído, sujeito ao pecado. Mas Jesus, ele também, vamos dizer assim, teve essa reação dos seus ouvintes quando fez uma proposta de vida abundante. Preste atenção no texto que eu quero ler com vocês, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, diz o seguinte, o texto, versículo 16, Lucas 4,16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Presta atenção que a proposta de Jesus era uma vida abundante num contexto de caos. Por que contexto de caos? Porque Israel estava subjugado a Roma, e os romanos, eles mantinham essa situação de escravidão com muita fúria, né? Eles eram muito vorazes na manutenção da ordem, na manutenção daquela condição de sujeição ao seu império. Então as pessoas sofriam, as pessoas eram perseguidas, havia a limitação da existência, ou seja, viviam uma existência limitada. E a proposta de Jesus naquele contexto de caos, nós poderíamos então, ou os ouvintes que estavam ali atentos às palavras de Jesus, poderiam ter uma vida restaurada, uma vida de liberdade, poderiam vivenciar o ano aceitável do Senhor. Que interessante essa proposta de Jesus em meio ao caos daquela época. Seria diferente a proposta que eu trago para todos nós, essa proposta de Deus, seria diferente daquela de Jesus? Vivemos, infelizmente, numa sociedade, num país cujo caos se estabelece. Tanta roubalheira que nós temos tido notícia nos jornais. Roubalheiras em todas as esferas do poder da nação. Pessoas que estavam antes acima de toda suspeita, de repente se encontram em denúncias, num contexto de adversidade. Eu trago essa proposta de vencermos o sofrimento. Qual vai ser então a nossa reação diante dessa proposta? Continuando no texto, então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíram dos lábios, e perguntavam: não é esse o filho de José? Será que eles estavam sendo irônicos, né? Será que eles estavam maravilhados da palavra de Jesus, entusiasmados com a proposta de Jesus? Ou estavam, quem sabe, sendo irônicos, ou então, talvez até sendo sarcásticos? A reação deles é uma reação muito dúbia, porque dá a entender que eles não acolhem a proposta de Cristo. Reage dizendo: ora, conhecemos Jesus desde que ele era pequeno, conhecemos a família dele, os pais de Jesus, de repente, quem sabe até tem uma pequena marcenaria e vive com dificuldade, não sei. E ele vem dizendo que podemos ter todas essas maravilhas, se ele mesmo de repente não vivencia essas maravilhas. Talvez a reação dos ouvintes foi uma reação de incredulidade. O texto continua: disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, fazem também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então disseram para Jesus, o provérbio que Jesus cita: médico, cura a ti mesmo. Ou seja, se você é médico, então porque tem doenças na sua
família ou na sua casa. Primeiro cura os seus, depois vem trazer uma palavra de cura e libertação para os outros. Ora, Jesus então está deixando muito claro que a reação daquelas pessoas, infelizmente, foi uma reação de incredulidade. É interessante que nós não podemos ter uma terceira reação, ou vamos reagir a essa palavra dizendo, eu acredito que eu posso vencer o sofrimento, ou eu vou reagir dizendo, isso é conversa para boi dormir, desculpa a expressão, isso é conversa, isso não tem como acontecer. Só temos duas reações frente a esse tema, irmãos e irmãs. Se houvesse uma terceira reação, eu diria para vocês com toda a certeza e tranquilidade, ou eu acredito que eu posso vencer o sofrimento de acordo com a palavra profética de Jesus, ou eu digo e afirmo, não vou vencer e vou sofrer e vou ficar assim até que a vida termine. Qual será a sua reação? Qual será a minha reação? Muito bem, então, meus amados e amadas, à luz do que dessa introdução do tema desse programa, dessa ministração, como então podemos vencer o sofrimento? Como nós venceremos o sofrimento? Primeiro, é necessário mudarmos o nosso linguajar, a nossa forma de vermos as coisas. Mude a forma de reagir diante das angústias. Mude a sua forma de encarar a realidade, muitas vezes adversa, que nós vivenciamos e passamos. Não há outro jeito. Muitas situações são adversas. Muitas situações são difíceis. E é preciso então mudarmos a nossa forma de reagir diante delas. Há duas formas de nós reagirmos diante das adversidades e do sofrimento. A primeira forma seria então essa dos ouvintes de Jesus, que quando ouviram a proposta de uma abundância, disseram, mas esse menino nós vimos aí desde que é pequeno, conhecemos a sua casa, e ele vem dizer que a vida pode ser melhor, tá? Então essa é uma possibilidade. Talvez eu vou reagir dizendo assim, não, a minha cruz é muito pesada, a minha angústia é de tamanha magnitude que não tem fé, não tem ninguém que possa dar jeito. Então esse é um direito que eu tenho, infelizmente. Se eu agir assim, cada vez mais eu vou me imergir nas dores e nas angústias. Uma segunda reação podemos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Mateus, no capítulo 15, no versículo de número 22. Que interessante. E eis que uma mulher cananeia, que viera dasquelas regiões, uma mulher cananeia, uma mulher que talvez pagã, uma mulher que talvez não tivesse a experiência de fé que tinham os irmãos e irmãs ali de Israel. Falo de uma mulher que, humanamente falando, não teria nenhum direito, né, no auxílio de Deus, humanamente falando, porque nós muitas vezes fazemos assim, pensamos assim, alguns têm direito à bênção, outros não, como se Deus fosse abençoar quem só os nomes que nós apresentarmos a Ele. Deus abençoa quem Ele quer abençoar, a bênção é dele, não é da igreja, não é nossa, é do Senhor. Mas aquela mulher, humanamente falando, não teria direito a nenhuma ação da graça de Deus, porque era cananeia, era pagã, né? E ela clamava, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Diante da dor, aquela mulher, ela reage dizendo assim, Senhor, muda esse quadro, muda essa história. Você e eu, nós temos direitos a pedirmos oração a Jesus, dizendo a Ele, muda esse quadro de dor, Senhor. Porque eu penso, irmãos e irmãs, que aquela mulher cananeia teria todo o direito de estar, humanamente falando novamente, eu quero deixar isso bem claro, todo o direito de estar se lamentando. Ela tinha todo o direito de estar murmurando a sua sorte. Talvez ela deveria, quem sabe, ter largado aquela filha endemoniada, aquela filha doente, e sumido de casa, como algumas pessoas fazem, né? Infelizmente, algumas mães e pais, né, que quando se depara com o sofrimento dos filhos, abandona esses meninos à própria sorte e foge para que aquela angústia não os alcance.
E aquela mulher tem uma reação interessante. Ela clama dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus, ela demonstra uma fé muito forte naquele que é o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma curiosidade de saber aonde ela aprendeu a respeito de Cristo, sendo ela cananeia, sendo ela alguém que não tinha acesso ao templo, não frequentava o templo, não frequentava a sinagoga. Muito bem, e Jesus então age de acordo com aquela fé. É interessante a palavra no versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, a sua filha parou de sofrer. Então é preciso que diante do sofrimento mudemos a nossa forma de reagir, a nossa forma de encarar aquele quadro desfavorável. Então diga na dor, diga a Jesus: Senhor, se possível, Senhor, mude essa situação, tira essa angústia, e com certeza Ele vai honrar a tua fé. Aleluia. Segundo ponto que eu quero trabalhar nesse tema, que seria como vencer o sofrimento, é: creia e acredite nas promessas de Deus para a sua vida. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11, Marcos capítulo 11, no versículo de número 20, Marcos capítulo 11, versículo de número 20, há uma palavra muito interessante, quando diz assim o Senhor: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Ora, Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus trouxe uma palavra poderosa, uma palavra desafiadora. Talvez não seja um monte de pedras ou uma montanha que a gente queira mudar de lugar. Aliás, não seria nem difícil mudar uma montanha de lugar, né? Com a tecnologia que nós temos hoje, talvez isso aconteça. Mas eu penso que essa montanha seria um sofrimento que rouba a nossa paz. Então imagine, vislumbre, traga à tona essa montanha de dores, caso você as tenha, eu não sei. Traga à tona essa montanha de angústia e a coloque diante do Senhor na dinâmica dessa fé, que essa montanha poderá ser removida em nome de Jesus. Se nós acreditarmos nessa promessa, essa montanha de dores será tirada em nome de Jesus. Por isso, o texto continua dizendo: eu vos afirmo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e assim será convosco. O texto continua: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Libere perdão para aquele que lhe tem ofendido, perdoe aqueles que têm lhe ofendido, peça perdão se você ofendeu alguém, e entre na dispensação da graça de Deus em Cristo Jesus. Não há outra alternativa a não ser acreditarmos nas promessas de Deus. Não há outro caminho a não sermos em oração, falarmos com Jesus, dizendo: Senhor, leva-me por caminhos melhores, leva-me por caminhos, Senhor Deus, de vida, por caminhos, ó Pai, de provisão. Para terminarmos essa ministração, eu quero trabalhar a seguinte divisão desse tema: como vencer o sofrimento. É preciso que você tenha certeza da sua paternidade. Quem é o seu pai? Seu pai, quem é? Deus é o nosso pai. A certeza da paternidade traz uma segurança indescritível. João, no capítulo de número 1, versículo 12, diz que a todos quanto aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Então, a partir do momento que eu tenho Cristo como meu Senhor, eu passo a viver uma condição de filhos e filhas do Senhor. A paternidade nos traz uma tranquilidade, nos traz um descanso. Ora, é só nós imaginarmos um quadro de crianças que sabem quem são seus pais, o quanto elas descansam
na certeza de que esses pais trarão a provisão, trarão a segurança, o bem-estar para eles. E o nosso Deus, como nosso Pai querido, traz a provisão de segurança, a provisão de bem-estar e a provisão de motivação para nossas vidas. A segurança que nós temos, ou seja, essa certeza da paternidade, nos leva a uma condição descrita em Romanos, no capítulo de número 8. Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 35. Romanos 8, capítulo 8, versículo 35. Quem irá nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ora, a palavra diz que nenhum sofrimento, por maior que ele seja, pode roubar a nossa condição de homens e mulheres salvos em Cristo Jesus. Talvez, se eu permitir que o sofrimento tome uma magnitude na minha vida, eu venho até a desejar a não viver. O sofrimento, ele de tal forma rouba a motivação, que pessoas tomadas por grandes dores, acabam decidindo por tirar sua própria vida. Quantas pessoas não tiram sua própria vida porque não deram conta de gerenciar e de trabalhar uma angústia, um sofrimento? E a palavra diz que o sofrimento, por maior que ele seja, não pode nos tirar a condição de pessoas, de homens e mulheres salvos. E diz o texto: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O sofrimento não rouba a nossa paz, e diante da dor nós afirmamos: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluias. O texto continua dizendo: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, a certeza da paternidade, de que Deus é nosso Pai, em Cristo Jesus nós temos essa condição, nos leva então a termos essa motivação especial, ou seja, eu venço em nome e para a glória do Senhor. Interessante essa condição, esse privilégio, esse direito que nós temos, nós não usamos em benefício das nossas vidas. Interessante como nós, na hora da dor, reagimos com lamentações, reagimos até às vezes com murmurações, até com palavras indecorosas, palavras que não poderiam ser ditas. E nós não lembramos que na hora do caos, podemos clamar pelo sangue de Jesus Cristo, podemos clamar pelo socorro do Senhor. A palavra diz que o nosso Deus é o Deus que nos socorre na hora da angústia. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Por isso, irmãos e irmãs, podemos vencer o sofrimento em nome de Jesus. Concluindo essa ministração, eu quero trazer para vocês uma realidade. Vivemos em um mundo amaldiçoado. Infelizmente, a única explicação para tanta roubalheira, tanta distribuição ímpia de renda, pessoas que ganham milhões e outros que não ganham nada, pessoas morrendo de fome e outras vivendo em ilhas de privilégios, é que esse mundo é um mundo amaldiçoado. Com a queda de Adão, com o pecado de Adão, né, e Eva lá no paraíso, o pecado se instalou nesse mundo, na humanidade. Então o mundo jaz debaixo de maldição. Por isso que nós sofremos e temos que estar e ter condições em Cristo de ultrapassar essas dores, porque há uma promessa para a sua vida. E eu quero ler para você, e terminando, essa promessa que está lá descrita em Apocalipse, no capítulo de número 21. Quero orar com você logo após essa leitura, que diz o seguinte: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a noiva de Jerusalém, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com ele. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais ali luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Por isso, irmãos e irmãs, o versículo final diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que Deus nos ajude a vencermos o sofrimento aqui, na fé de que há uma nova terra preparada para todos nós, em nome de Jesus. E graças a Deus, ali não entrará os ladrões, os corruptos, os mentirosos, né? Eu acho que poucos políticos vão entrar lá, mas que Deus nos ajude a vencer as dores e vivermos para a glória do Senhor. Quero orar com vocês nesse instante, em nome de Jesus. Não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua angústia, mas que o Senhor lhe trate com o óleo fresco da sua unção, que o óleo fresco de Deus possa estar na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome agora, porque sabemos que o Senhor disse que no mundo tereis aflições, mas não quer dizer que eu tenha que ser uma pessoa aflita, Senhor, porque o Senhor venceu o mundo, ó Deus. E essa mesma fé que lhe fez vencer o mundo é a fé que nós temos em nome de Jesus para vencermos as adversidades. Essa fé que me faz acreditar, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa fé que me leva a acreditar, ó Deus, que nenhuma angústia será o suficiente para me afastar, Senhor, de Ti. Pelo contrário, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que caia por terra agora, Senhor Deus, todo peso, toda angústia, e sejamos homens e mulheres livres, descansados nas promessas do nosso Deus. Eu oro nessa fé em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero, nesse instante, reforçar o convite para que vocês estejam conosco nas nossas programações da Igreja Metodista. Estamos ali na Avenida Luiz Osório 289, temos culto de oração na quarta-feira, temos às 20 horas, temos o culto da mocidade, todos os sábados, né? Você que é jovem, você que também, eu sempre uso a expressão, né? Jovem de 0 a 100 anos, cultos aos sábados às 20 horas, na contramão dessa sociedade, o culto de louvor ao nosso Deus, celebração pela mocidade. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola dominical, com salas de aula para as várias faixas etárias, desde o menor até o maior, e com a sala de casais, que será com certeza bênção na sua vida. E domingo à noite temos os cultos vespertinos às 18 horas e também o culto de louvor às 19h30. Vocês são nossos convidados especiais. Juntos celebramos a vida e juntos nos fortalecemos em Deus e vencemos o sofrimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias